Vamos começar falando dessa era Tite no Flamengo, que vai começar hoje contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Tite falou que o objetivo é classificar para a Libertadores. E para isso o jogo é muito importante, né, Renato? Mas eu vou fazer uma enquete. Com quantas vitórias o Tite vira um astro de Hollywood? 12. 12 vitórias que faltam, 2 jogos que faltam. Se ganhar os 12 jogos que faltam, vira Robert Redford. Ô, Agora, eu Milho, o estou Flamengo... Desculpa. muito curioso, só para terminar, eu estou muito curioso para ver esse time de hoje, porque a escalação é basicamente a mesma que vinha jogando. Então, eu estou curioso para ver quais são as mudanças táticas que o Tite vai fazer para levar esse time realmente nessa reta final. A meta, ele falou, não é classificar para a Libertadores, é G4, é classificar em vaga direta para a Libertadores. Essa é a meta e o desafio do Tite. Mili, a gente mostrou, né, várias vezes aqui as trocas, as danças de cadeira do comando do Flamengo. Só que agora vem o cara que tem 2 ciclos de seleção brasileira, títulos pelo Corinthians pelo Corinthians e pelo Grêmio. É difícil o torcedor não se empolgar, né? É muito difícil, assim, esse gosto do Tite na seleção, eu acho que talvez seja agridoce, assim, mas o Tite do Corinthians, principalmente, o flamenguista que pegar aqueles times do Tite do Corinthians, o campeão da Libertadores e o campeão mundial, se o Tite conseguir fazer aquela forma de existir em campo, o Flamengo vai voar. Eram times que jogavam muito bem. Então, a gente precisa ver que Tite é esse que vai chegar ao Flamengo, né? Outra coisa que vai ser curioso acompanhar é como ele pode recuperar o Gabigol. Porque, assim, a história da relação entre os dois não é das mais comoventes até agora, né? O Gabigol foi pra rua, pegou o microfone, deu uma xingada no Tite, tudo num clima de festa, mas teve um xingamento ali. Agora eles se encontraram. E a vida é assim, né, gente? Você tem que olhar no olho da pessoa que, em tese, você um dia não gostou e tentar construir alguma coisa com ela se você está no mesmo time agora, né? Já pensou se é o Tite que coloca o Gabigol de novo, tinindo? Vai ser interessante ver. Mas agora, eu estou muito curiosa para saber que Tite é esse, sabe? Como eu estava curiosa para saber que Diniz é o que vai assumir a seleção. E a gente viu, né? Não é o Diniz do Fluminense. Então, que Tite é esse? Se não for o Tite da seleção, tá ótimo. Muita gente mandando mensagem aqui, muito obrigada. Leandro Brasil, Paulo Moreira, Wilson Yamauchi, Alexandre Gomes Brito, Carolina Santos, obrigada demais. Eu ainda tô me recuperando, tô meio fanha ainda, né? Ontem eu tava com febre, peguei uma gripe, gente, que não tá me largando, mas um cafezinho daqui a pouco melhora, né, Renato? Agora, a gente falou do Gabigol, de ser recuperado, agora com a renovação do contrato, mas o Bruno Henrique continua num impasse, né? O Flamengo queria dar 1 ano, aí ofereceu 2. O jogador queria 3 e o Palmeiras veio com 4, além de um super aumento. De acordo com o Mauro César, o Palmeiras ofereceu entre 30% e 40% a mais que o Flamengo. Aí, pelo histórico vencedor dele, mas ao mesmo tempo que tem muitas lesões e já 32 anos, o Flamengo deve fazer um esforço extra e dar o que ele está pedindo, Renato? Olha, Domitila, na verdade, o Palmeiras está querendo atazanar o Flamengo. Essa é que é a verdade. Porque o Gabigol, o Bruno Henrique, perdão, já disse que quer ficar. O Bruno Henrique vai ficar. Agora, o Palmeiras está conseguindo fazer com que o Flamengo dê um prazo de contrato maior do que gostaria e pague um aumento. O Bruno Henrique já disse, isso aí fontes da Gávea já confirmaram, para o Mauro, para mim, para a opção de gente. O Bruno Henrique topa ficar no Flamengo ganhando menos do que o Palmeiras está oferecendo. O problema é que o Bruno Henrique, como o Palmeiras agora vem com essa pataquada de 4 anos de contrato, para um jogador que vai fazer 33 anos ainda este ano, ou seja, está oferecendo para o Bruno Henrique jogar no Palmeiras até 37 anos. Isso é só para atazanar o Flamengo, gente. Pode ter certeza. A Leila e o Landim não se bicam. Então, eles ficam se atazanando um ao outro. Agora, o Landim está demorando a atazanar a Leila nesse sentido. Ele devia chegar no Rafael Veiga e dizer, filhinho, vem cá, vamos conversar. Ou outros jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores também em final de contrato. É ir lá e dizer, vem cá, vem ser feliz no Rio de Janeiro. Esse negócio de São Paulo é muito chato. Vem cá, aqui tem praia, tem opção de coisa, ainda vou te dar mais grana. É isso que está acontecendo. O Palmeiras já tentou fazer isso com o Pedro no ano passado,
E agora está fazendo com o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Não tenha dúvida disso. Pode apostar que ele vai renovar com o Flamengo. E aí, o que você acha, Emília? Você acha que ele vai rejeitar ganhar mais para continuar no Flamengo? Eu acho que é tudo intuição, tá? Não tem informação nenhuma. Eu acho que ele gostaria de ficar no Flamengo. Eu acho que isso seria o ideal para o Bruno Henrique. Mas eu também acho que ele está magoado. Porque o Flamengo demorou, é o que o Renato está falando. Teve uma demora em agir para manter ele. Estava machucado, ficou um tempo machucado, então o Flamengo não renova imediatamente quando alguém está no departamento médico, mas é o Bruno Henrique, né, gente? Não é qualquer jogador. Eu teria ido lá imediatamente e falado, olha, a gente quer que você continue e fique aqui com a gente. Demorou. Talvez ele tenha magoado. E aí, como a gente vai saber como um ser humano magoado age, né? Mas tem muito isso também do que o Renato está falando. Eu acho que a Leila precisa de uma grande contratação, né? Tem essa rixa com o Landim, ela precisa de uma grande contratação. Seria também enfraquecer o grande rival dos últimos tempos, né? Tirar um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Flamengo hoje. Então, é uma briga boa, assim, sabe? Bruno Henrique deve estar se sentindo lisonjeado, porque agora o Flamengo resolveu agir, né? Mas demorou, deveria ter agido antes. Qual a falta que ele vai fazer no time, que ele poderia fazer no time, Renato? Não vai fazer falta. Ele vai jogar no Flamengo. Simplesmente isso. Não vai fazer falta nenhuma. Claro que a eventual, a hipotética, a saída dele seria muito ruim para o Flamengo. É o que a Miri falou. Ele é, no momento, o melhor jogador do Flamengo. O Gabigol está muito mal, Pedro não está bem, o Luiz Araújo ainda não se firmou, o Cebolinha um nada. Então, certamente seria um desfalque espetacular, né? Muito ruim. Mas eu não acredito que vai acontecer, não. Ele vai ficar, ele vai renovar no Flamengo. O Palmeiras vai ficar chupando o dedo mais uma vez, como ficou com o Pedro. O que vocês acham, chat? Quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like, hein, por favor. Uma notícia de agorinha, Renato. O MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, põe em xeque a versão do vice de futebol do Flamengo sobre a briga no shopping. O Ministério Público se manifestou nesse processo envolvendo Marcos Braz e o torcedor Leandro Gonçalves Júnior, num shopping no Rio de Janeiro, e contestou a versão apresentada pelo dirigente. O caso completa um mês hoje e foram analisados os depoimentos à polícia, a gravação das imagens do shopping e o exame de corpo de delito feito logo depois da briga. E o documento diz o seguinte, abre aspas, os termos de declaração de Marcos e Carlos destoam da realidade dos fatos revelados pela análise das câmeras, tornando suas versões frágeis a respaldar a pretendida justificativa para suas condutas, fecha aspas. Claro que é um processo que ainda vai demorar um tempo para ser concluído, mas as primeiras impressões não são boas para o Marcos Braz, hein, Renato? Não são, nem poderiam ser, né? Aquela história do Marcos Braz é totalmente fantasiosa, de que o rapaz ameaçou a vida dele. Nunca houve isso. Isso é uma mentira deslavada. O que aconteceu é que o Marcos Braz e o tal do Carlos, né, que todo mundo no primeiro momento achou que fosse segurança do Marcos Braz, não é um amigo, é um daqueles caras que fica circulando no clube, né, para fazer negócios com jogadores e coisas do gênero. Parece que ele é metido no ramo imobiliário. Mas o fato é que eles correram, as câmeras mostram, eles correram atrás do torcedor e começaram a dar socos e pontapés, e o Marcos Braz, não satisfeito com isso, resolveu dar uma mordida na virilha do rapaz, o virilhaço do Marcos Braz. Tinha o joelhaço do Luiz Fernando Veríssimo, do analista de Bagé, agora tem era o joelhaço, agora tem o virilhaço do Marcos Braz. Então é lamentável, e pior é que o Flamengo, instituição, o Flamengo, com seu presidente Rodolfo Landim, emprestou as dependências do clube para o Marcos Braz mentir descaradamente. Que foi o que ele fez na entrevista coletiva, tentando explicar o inexplicável. E ainda tendo a cara de pau de dizer que não se lembra bem da briga. É uma brincadeira, né? Se o Flamengo tivesse um mínimo de coerência, deveria demitir o Marcos Braz agora. Mas não vai demitir. E eu só digo aos torcedores o seguinte, cuidado com suas virilhas. Virilha, olha, também é muito bom. Não, o MP fez o que a lógica já tinha feito.
colocar em xeque uma versão completamente estapafúrdia, né? E é isso, o Flamengo deu as mãos para isso, emprestou a sede, teve lá uma coletiva de imprensa bizarra, dele se colocando no papel de vítima, é tudo estranho, gente, mas é isso. E realmente vai entrar, já está no folclore, né, do futebol, que um dirigente pegou um torcedor no corredor do shopping, se atracou com ele e mordeu a virilha. Assim, se não fosse trágico, seria realmente engraçado. Eu dei risada, mas não sei se é o caso, né, Renato, da gente dar risada. Ó, temos um superchat aqui da Carolina Santos, muito obrigada. Ela diz o seguinte: qualquer trabalho mediano do Tite no Fla será melhor que o do anterior. Em contrapartida, o Dorival e o São Paulo ontem explicaram por que ele não ficou no Fla depois de 2 taças. Desmobilização é uma coisa, desleixo é outra, Renato. O Dorival, infelizmente, no futebol brasileiro, tem um pouco isso. Depois que você ganha um título e você não tem chance de disputar outro, naturalmente a motivação cai, o empenho cai um pouco, né? É algo que aconteceu no Flamengo e está acontecendo de novo no São Paulo. Ao conquistar a Copa do Brasil, um título que ganhou uma importância especial para o São Paulo, pelo fato de ser inédito, e mais do que isso, garantiu ao São Paulo algo que ele não conseguiria no ano que vem pelo Campeonato Brasileiro, que é uma vaga na Libertadores. Ou seja, o São Paulo, de fato, não tem nada a fazer no resto da temporada, a não ser evitar um improvável rebaixamento. E aí, infelizmente, a motivação caiu, e como no Flamengo, depois das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, o São Paulo está jogando pedrinhas, né? Agora, é preocupante isso, realmente é preocupante. Eu acho que deveria haver uma ação mais enérgica do Dorival para tentar reverter essa situação e terminar o ano com dignidade no Campeonato Brasileiro, né? Coisa que no Flamengo ele não conseguiu fazer. O Flamengo caiu para a 6ª posição, até porque deu férias a todo mundo. Não é o caso no São Paulo. O São Paulo não deu férias a ninguém, pelo menos até agora. Mas ele precisa reagir. O time campeão da Copa do Brasil não pode começar a brigar contra o rebaixamento, né? Agora, o que ela falou sobre qualquer, Carolina Santos, né, o nome dela, falou sobre qualquer trabalho mediano do Tite já vai ser melhor. Isso é uma vantagem, né, porque foi uma sequência de trocas de técnico tão rápida que qualquer trabalho mediano realmente do Tite vai ser melhor. Agora, como que vai ser a paciência com o trabalho do Tite, Renato? Qual a postura que você espera dele hoje? Não, eu espero um time ofensivo, um time bem postado taticamente, que não seja como eram os do São Paulo e do Vitor Pereira, e com a motivação redobrada, né? A gente sabe que sempre que troca técnico, dá um up no ânimo do pessoal, né? Tá aí o Botafogo com o Lúcio Flávio. O Botafogo não jogou bem ontem não, minha gente. O Botafogo ganhou, mas não jogou bem não. O up da troca de técnico já está diminuindo. O Lúcio Flávio vai ter que arrumar direitinho, porque na verdade no jogo de ontem o Botafogo ganhou graças a 2 chutaços do Júnior Negão, né? Porque Júnior, não é Negão, Negão era da Júnior Santos, perdão. O Júnior Santos foi quem ganhou o jogo do Botafogo com aqueles 2 chutaços. Você sabe quantos chutes a mais o Botafogo botou dentro do gol do América ontem? 1. E o América concluiu, 15 vezes com 5 bolas dentro do gol do Botafogo, né? Na direção do gol do Botafogo. Então, mas de qualquer maneira, a saída do Bruno Lage, que era tão pouco querido pelos jogadores, já deu uma motivada. Eu acredito que vai acontecer isso no Flamengo hoje, nesse jogo com o Cruzeiro. O pessoal detestava o Sampaoli, essa é a verdade. O Sampaoli não conversava com ninguém. Eu li um tweet muito engraçado que diz o seguinte: o Tite, no primeiro dia, cumprimentou e disse bom dia mais vezes do que o Sampaoli durante todo o período dele no Flamengo. O Tite fez questão de ir 1 a 1, né? Do porteiro, a cozinheira, o roupeiro, bom dia, prazer, bom dia, prazer. O Sampaoli não cumprimentou nem 10 pessoas lá no Flamengo nesse período todo. Então, eu acho que vai haver uma melhora, sim, vai haver uma melhora. Mas vamos ver se vai se sustentar nesses 12 jogos. Eu acredito que sim, porque eu insisto, apesar das Copas, como disse a Mili, com gosto agridoce, eu sou um pouco mais radical que a Mili. Eu diria que um gosto amargo mesmo, né? O agridoce ainda tem um doce com um pouquinho de amargo. Para mim foi amargo mesmo. Agora, o Tite, em termos de futebol brasileiro, e vou além, em termos de futebol sul-americano, ele só tem sucesso. As 2 eliminatórias do Tite foram espetaculares. Ele não perdeu nenhum jogo. Ou seja, ele é um cara que sabe fazer o time jogar para enfrentar brasileiros e sul-americanos. Eu acho que ele vai conseguir a vaga no G4.
Eu só acredito que vai ser uma briga dura. Porque se a gente olhar hoje em dia a tabela é impressionante, né? Quando você olha como é que estão agarrados ali os times, vou até botar a tabelinha aqui na minha tela para te mostrar. Olha só, Bragantino 46 joga hoje. Grêmio jogou ontem 44. Palmeiras joga hoje 44. Atlético Paranaense jogou ontem 44. Flamengo joga hoje 44. E o Fortaleza, que estava nessa briga aí, mas ontem perdeu para o Vasco, 42. Só que o Fortaleza tem a chance do título da Sul-Americana, né? E abaixo do Fortaleza, o Fluminense, com 41, também podendo entrar nessa briga e também tendo a chance pela Libertadores. E depois, eu diria, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 40 pontos, hoje joga com o Palmeiras. Se o Atlético derrota o Palmeiras, o Atlético vai a 43. Olha como é que vão ser essas rodadas finais do segundo ao nono colocado. A partir do 10º, aí a coisa já fica distante. Mas até o nono, do segundo ao nono, são 7 times se engalfinhando por essas vagas. Então, o Tite vai ter que fazer realmente esse time do Flamengo jogar muito para poder garantir a vaga que ele quer no G4. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. O Tite ainda é, na minha opinião, o melhor técnico brasileiro em atividade. Eu acho que o Diniz faz um bom trabalho no Fluminense, tá? Mas não se compara com o que o Tite fez no Corinthians, gente. O Tite montou 2 times no Corinthians para ser campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e campeão mundial, e o time que não ganhou a Libertadores e Mundial, porque ele foi para a seleção, jogava mais do que o time de 2011, 2012, foi 2015. O Corinthians de 2015 era uma máquina. Então eu tenho esperança, sim, que apesar do pouco tempo, o Tite vai conseguir levar o Flamengo bem nesses 12 jogos. Já disse, se ele ganhar os 12 jogos, ele vira astro de Hollywood.